é a torre de libertação para quem confia no Senhor. A força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? A força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. A força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Graças a Deus, queridos, Deus nos dá o privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor, como nós temos feito todas as terças-feiras. Hoje, mais uma vez, nossa devocional vai ser dirigida aqui da minha casa. Nós estamos, alegria, né? Hoje é o último dia da nossa quarentena. Então, na expectativa de meia-noite, quando acaba a nossa quarentena e a liberdade volta, pelo menos esse é o pressuposto. Por isso, a nossa live está sendo transmitida não do templo, mas aqui da minha casa. Eu quero convidar os queridos que estão nos acompanhando, os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando, para pegarem as suas Bíblias. E nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Livro dos Salmos, número 105, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. O Salmo de número 105 fala sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. O salmista diz assim no Salmo 105: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos e dos juízos dos seus lábios. Vós descendentes de Abraão, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Salmo de número 105, dos versículos 1 até o versículo 7. Muito bem. Nas nossas terças-feiras, nós estivemos até então estudando sobre a história dos filhos de Israel no período dos 40 anos no deserto. Nós estamos encerrando essa história com o livro de Deuteronômios. Antes de nós começarmos, vamos estar falando com o Senhor em oração. Deus, nós queremos a Tua direção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja iluminando as suas mentes, habilitando os Teus filhos a
a entenderem e viverem os princípios do reino do Senhor revelado na tua palavra. Deus, queremos a misericórdia do Senhor para termos forças nesses dias para lutarmos contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, contra as hostes do mal que vem sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo esteja nos capacitando. Nos dá, ó Deus, o enchimento, nos dá o crescimento espiritual e nos dá sabedoria para vivermos em conformidade com os princípios do reino do Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Pai, cada um dos teus filhos que estão em suas casas agora, que estão nos acompanhando nesse instante, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a história dos filhos de Israel no período dos 40 anos ali no deserto. E na última oportunidade que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre Deuteronômio e vimos até agora que Deuteronômio ele prepara o cenário para as narrativas épicas de Josué, com base naquilo que Deus já havia anunciado aos filhos de Israel. Está lá registrado no livro de Êxodo, Levítico, Número. Deuteronômio é a conclusão da história dos filhos de Israel no período do Êxodo, no período da saída do Egito e os 40 anos no deserto. Agora, Deuteronômio, o povo de Israel já não está mais no deserto, eles estão nas campinas de Moabe, ali ao sul da terra prometida. Deuteronômio significa repetição da lei, mas é uma repetição de uma forma bem inteligente. Moisés retoma os temas que ele tinha falado para os filhos de Israel e aplica isso um a um para o povo, para aquela nova geração que estava ali agora nas campinas de Moabe, que haveria de tomar a terra de Canaã, a terra prometida. Se você ler o livro de Deuteronômio com atenção, você vai ver que Moisés insiste em fazer a ligação entre obediência e amor. Quem ama, obedece. Quem obedece, obedece porque ama. E vice-versa, Moisés vai trabalhar com essa ideia. O livro, então, é uma exposição didática da lei do Senhor e vai mostrar que aquele que ama o Senhor deve viver apegado à sua lei. Meditando, guardando no coração a palavra de Deus. Quando Moisés ele faz esse discurso que nós conhecemos como o livro de Deuteronômio, Moisés queria que os filhos de Israel se lembrassem das coisas que verdadeiramente era importante para eles, lembrasse quem eles eram e lembrasse da graça, do poder de Deus, de quem é o Deus que eles serviam, o que Deus havia feito por eles. Se eles lembrassem isso, que Deus havia feito por eles, quem Deus era e quem eles eram, eles seriam vitoriosos na terra prometida, na terra de Canaã. E aí, então, Deuteronômios, Moisés faz a recapitulação da lei e de forma importante, Moisés vai recapitular algumas lições. No nosso último estudo, nós estamos pegando o que Moisés fala para os filhos de Israel, de lembra-te. E nós vimos no nosso último estudo que Moisés fala para os filhos de Israel, lembra-te do Monte Sinai. E lembrando do Monte Sinai, eles se submeteriam à vontade de Deus, essa é a ideia. Lembra-te da escravidão, que vocês foram escravos no Egito. Lembrando disso, trate melhor o seu semelhante. Lembra-te que o Senhor te guiou e confie nele e na sua providência. E nós vamos dar continuidade a esse estudo nesta terça-feira de alguns lembretes que Moisés passa para os filhos de Israel, para que os filhos de Israel fossem prósperos, fossem vitoriosos na terra da promessa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Moisés fala para os filhos de Israel da seguinte maneira. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18.
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Lembra-te do Senhor, ou lembrarás do Senhor. A palavra de Deus ela foi dada para que os filhos de Deus pudessem conhecer melhor o Deus da palavra. Tudo que a lei de Moisés, ou tudo que Moisés falou para o povo, era uma revelação da mente e do coração de Deus. Cada lei, cada cerimônia, cada proibição, cada lembrança de acontecimentos passados apontava para Jeová, apontava para Deus, o Deus dos israelitas. Em seus feitos poderosos e palavras bondosas acerca da verdade. O Senhor ele se revelou a Moisés, se revelou aos filhos de Israel como ele não fez para nenhuma outra nação. E Moisés registra essas palavras e feitos para que os filhos de Israel pudessem se lembrar disso. E por que não dizer? Não era o pensamento de Moisés, mas na soberania de Deus, Deus permite que isso aconteça para que nós hoje também nos lembremos do Senhor. O conhecimento de Deus é o conhecimento mais importante da vida. Os filhos de Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vai nos dizer que eles deveriam lembrar-se de que o Senhor era o único Deus. Os israelitas, eles viviam em um mundo idólatra, um mundo contaminado pela idolatria supersticiosa. Cada povo tinha os seus deuses. E quando se mudava de uma nação para outra, mudava também o Deus em que era adorado. No entanto, o povo de Israel cria na existência de um único Deus supremo, verdadeiro, Deus vivo, que era conhecido como Deus Jeová. Não importava para onde eles fossem, eles precisavam servir somente esse Deus. O primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, é para o povo lembrar que não podia ter outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz que não era para fazer nenhuma representação para adoração. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes prestarás culto. Nada no universo poderia ser adorado a não ser o único Deus verdadeiro. É interessante que Deuteronômio, no capítulo 8, está dentro de um contexto, quando Deus fala para eles e diz assim, para eles lembrarem, antes te lembrarás do Senhor. Aqui nós temos duas situações que essa lembrança precisava ser trazida à memória. Primeiro, para combater a autossuficiência. No versículo 17 diz assim, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. A ideia é, quando os filhos de Israel estivessem lá dentro da terra de Canaã, a prosperidade, eles estivessem vivendo essa prosperidade, eles podiam pensar que tudo aquilo acontecia porque eles trabalharam, eles se esforçaram, porque eles conquistaram. E Deus fala para ele, não diga do teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor. Então, era lembrar que eles eram incapacitados para conquistar qualquer coisa. E tudo que eles conquistavam pela misericórdia, pela graça de Deus. Um outro sentido desta lembrança está no versículo 19. Se te esqueceres que o Senhor teu Deus, do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Então, aqui nós temos duas situações, autossuficiência e dependência. Não era para ser autossuficiente
pensar que tinha conquistado alguma coisa por sua própria força. Segundo, não era para adorar outros deuses, somente o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Deus tinha sido fiel e Deus era fiel com eles em todas as situações. A história do povo mostrava isso, por isso eles não podiam se esquecer do Senhor. O versículo 19, Deus fala para ele: eu vos protesto que perecereis. O Deus de Israel é o Deus que ama, é o Deus bondoso, mas o Deus de Israel é também o Deus que disciplina os filhos quando eles são desobedientes. Lá em Êxodo capítulo 20, quando fala sobre a adoração ao Senhor, ele diz assim: eu sou Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A aliança dos filhos de Israel com o Senhor deixa bem claro que Deus os abençoaria quando eles fossem fiéis, mas que os disciplinaria quando eles desobedecessem. Então, tanto a disciplina quanto a bênção fazem parte da demonstração do amor e da fidelidade de Deus. Em sua misericórdia, em sua bondade, ele perdoaria o povo que se arrependesse e se voltasse para ele, mas ele não toleraria a rebelião. Muito bem, lembra-te do Senhor. Como Israel, o antigo Israel, a igreja hoje também é o povo de Deus, é o povo dedicado à palavra, que tem o conhecimento de Deus através da palavra. Nós somos um povo privilegiado como os filhos de Israel. Eles foram privilegiados porque eles tinham a revelação, e nós somos privilegiados também porque temos a revelação de Deus, temos a palavra de Deus escrita em nossa própria língua e podemos gozar da liberdade de poder ler e estudar essa palavra. No entanto, nós não podemos nos esquecer do Senhor. Lembrar do Senhor significa não ser autossuficiente ou pensar que é autossuficiente. Quando nós vivemos momentos de prosperidade, nós temos a tendência de viver a autossuficiência. Eu conquistei, eu consegui, eu posso, eu faço, eu. A ideia do texto é: não digas no teu coração, a minha força, o meu poder ou o poder do meu braço conquistou. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a aplicação para a vida da igreja hoje é que nós não podemos ter outros deuses. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outro Deus e o servides e o adorares, protesto que perecereis. A aplicação para a igreja também é essa. Nós não podemos ter outros deuses. Mesmo que a gente não faça ídolos, ou tenha imagens ou coisas mas podemos ter outros deuses. Isso é pecado. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Deus, que é o principal lugar na nossa vida, no nosso coração. Lembrai-vos do Senhor, o teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Mas nós somos um pouquinho adiante, Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Deus traz uma outra memória, uma outra lembrança aos filhos de Israel através de Moisés. Deuteronômio capítulo 9, versículo 17. Lembrai-vos e não esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia que saístes do Egito até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Lembrai-vos de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto. Aqui a lembrança é para trazer à memória do povo quanto eles eram de dura cerviz, pescoço duro. Meu professor, meu querido professor, reverendo Zé João, dizia assim: pescoço de burro, quando endurece ninguém consegue mexer. Em pelo menos 2 ocasiões, Deus ameaçou destruir o povo e começar uma nova nação através de Moisés. No entanto, aquele povo achava
que eles tinham motivos para estarem revoltados contra o Senhor. Eles pensavam que eles podiam estar revoltados contra o Senhor. O Senhor, que em sua graça os livrou do Egito, supriu todas as suas necessidades ao longo da jornada, derrotou os seus inimigos, deu-lhes uma terra que manava leite e mel. Eles achavam que eles ainda podiam ficar irritados, bravos com o Senhor pelas coisas que estavam acontecendo, como se eles fossem dignos de alguma coisa. E Deus traz essa memória para os filhos de Israel. Lembrai-vos que muito me provocastes a ira do Senhor. É interessante, queridos, que esse capítulo 9 vai falar da infidelidade de Israel, e Moisés vai lembrar pelo menos 3 situações aqui que eles foram rebeldes, né? Diz assim, no versículo 8, pois em Horebe tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Horebe, Monte Sinai. Naquele episódio que nós já falamos, do bezerro de ouro. Lá, eles deixaram de adorar ao Senhor e começaram a adorar um ídolo, um bezerro que eles mesmos haviam construído, que eles mesmos tinham feito. Eles começaram a adorar aquilo e aquilo despertou a ira do Senhor por causa da sua santidade. Ele tinha acabado de passar para Moisés: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o povo estava lá adorando outros ídolos. No versículo 22, Moisés registra assim: também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Atavá, provocaste a minha ira, provocaste muito a ira do Senhor. Esse episódio aqui é aquele episódio que um populacho que estava no meio do povo levantou uma revolta contra Moisés, contra Deus, querendo voltar para o Egito, dizendo: ai, que saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas, dos mel silvestre que tinha lá no Egito. Eles queriam voltar para o Egito. O interessante é que quando estavam no Egito, eles estavam chorando, clamando a Deus, e lá em Êxodo diz que o clamor deles chegou diante do Senhor. Eles foram rebeldes contra Deus, a ponto de Deus irar-se contra eles. Muitos deles morreram naquele dia. No versículo 23, diz assim: também, quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barnea, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandato do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes à voz do Senhor. Eles foram rebeldes no Horebe, eles foram rebeldes em Taberá, eles foram rebeldes em Cádiz Barnea. Quando Moisés manda os 12 espias espionarem a terra de Canaã, eles voltam e falam: ó, vamos ficar aqui ou vamos voltar para o Egito, mas não vamos lá para a terra de Canaã não, porque se a gente for lá, a gente vai ser derrotado, nós vamos morrer. Tem lá gigante, tem cidades fortificadas, tem carro de ferro, não tem como. E eles desobedeceram ao Senhor. E Moisés registra assim: foram rebeldes em Cádiz Barnea. E por último, versículo 24, Deus fala através de Moisés: rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Então era um povo constantemente rebelde contra Deus. O problema fundamental dos israelitas era a incredulidade. Eles simplesmente não confiavam em Deus. Eles não criam na promessa de Deus, eles não obedeciam os mandamentos do Senhor e eles procuravam seguir os seus próprios caminhos. Isso levava eles à rebelião e, consequentemente, à disciplina de Deus. E o pior de tudo é que eles pareciam nunca aprender a lição, como filhos obstinados, rebeldes. Os israelitas apanhavam e não hesitavam em pecar novamente. Queridos, na condição de filhos de Deus, nós precisamos entender que, como os filhos de Israel, nós provocamos a ira do Senhor. Nós cometemos os mesmos erros que os filhos de Israel, desobedecemos a palavra do Senhor. Precisamos confessar
que sem a graça de Deus dentro de nós, nenhum bem habita em nós. Romanos capítulo 7, versículo 18. Precisamos entender que a nossa natureza caída, ela não pode ser mudada a menos que tenha uma ação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 6 diz que o que é nascido da carne é carne, e sempre será carne. Nós temos em nós a capacidade de cair em pecado. Mas aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, o desejo de pecar tem que ser inferior, menor do que o desejo de viver em santidade. Aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Tem o Espírito no seu interior e a palavra no exterior, para nos tornarmos cada dia mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, a lição para nós aqui é que, assim como os filhos de Israel, nós nos rebelamos contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor. Precisamos tomar cuidado contra isso. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós e a palavra diante de nós. E isso deve fazer com que o nosso desejo de pecar seja inferior ao desejo de viver em santidade. Lembrai-vos que muito provocastes a ira do Senhor. Nós vamos ver aqui um outro lembrete, está no capítulo 25, versículo 17. Capítulo 25, versículo 17. Diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Amaleque era um inimigo dos filhos de Israel. Então a ordem aqui é: lembra-te dos teus inimigos. Essa é a ideia do texto. Lembra-te dos teus inimigos. O contexto aqui é que havia uma ordem de Deus de que Amaleque precisava ser destruído. Essa não é uma ordem para a gente cultivar rancor contra os nossos inimigos, mas para reconhecer os verdadeiros inimigos que se opõem a nós e que se opõem ao Senhor. Os amalequitas, eles atacaram Israel depois do Êxodo. Quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas atacavam os filhos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16. Foi nessa ocasião que Deus declarou guerra contra todas as gerações de amalequitas e falou para Moisés que a memória dos amalequitas precisava ser extirpada da face da terra. É interessante que os amalequitas eles não atacaram os israelitas no Egito. Quando eles estavam no deserto, eles atacaram os israelitas. E outra coisa, eles não vinham com uma guerra contra os israelitas. À medida que os israelitas estavam caminhando, aqueles que ficavam para trás, que estavam cansados, debilitados, eram atacados pelos amalequitas. Ou seja, os amalequitas, eles eram traiçoeiros, aqueles que estavam enfraquecidos, cansados, debilitados. Os amalequitas atacavam, e isso eles fizeram durante o período da caminhada dos filhos de Israel ali no deserto. É interessante a gente olhar para isso e pensar nos nossos inimigos espirituais. Isso nos lembra o mundo, a carne, o diabo que ataca os filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3 vai falar da escravidão, e Efésios capítulo 6 vai falar de batalha.
Nós estamos numa batalha, nós fomos libertados pelo Senhor Jesus Cristo da escravidão do pecado, e esse inimigo, ele tenta nos afastar, nos destruir. É interessante, queridos, quando nós pensamos em ser atacado, em tentações, lutas e tal, normalmente a gente tem a ideia de que as tentações e as lutas, elas vêm mais sobre a vida dos jovens. É muito sério a gente pensar dessa forma. A Bíblia vai nos mostrar grandes homens de Deus que foram tentados na sua velhice. Abraão mentiu 2 vezes na velhice. Quando ele fugiu, foi para o Egito e depois para a terra dos filisteus, ele mentiu na velhice. Moisés perdeu a calma. Moisés já tinha 40 anos de idade quando ele matou um homem, e depois, lá no deserto, ele ficou irado com mais de 80 anos de idade. Arão, quando fez o bezerro de ouro, Arão era um homem idoso. Davi, quando cometeu adultério, ele já era idoso, foi na velhice que Davi cometeu adultério, não foi na sua juventude. Pedro, quando nega Jesus, era uma pessoa já idosa, não era um jovem, uma pessoa nova. Queridos, nós nunca somos velhos demais para as tentações, mas também nunca somos velhos demais para as batalhas. Nós precisamos ficar atentos. Lembra-te dos teus inimigos. São os 3 lembretes de hoje, mas recapitulando o que nós vimos, lembra-te do Monte Sinai e se submeta à vontade de Deus. Lembra do Deus que você serve, o Deus poderoso, o Deus grandioso. Tenha temor, tenha medo. A ideia é medo. Os filhos de Israel ficaram apavorados mesmo. Tenha temor, ele é o Deus grande, soberano, sobrenatural, poderoso. O Deus santo, Deus que não tolera o pecado. Lembra-te da escravidão. Você já foi escravo. Então trate melhor o seu semelhante. Seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que as pessoas tenham prazer de estar do seu lado. Lembra-te de que o Senhor te guiou e confie na sua providência. Em todos os momentos da sua vida, o Senhor te guiou. Então confie na providência dele. Ele não vai deixar de te guiar agora. O que você passar sendo fiel ao Senhor é a vontade de Deus. Se submeta e seja abençoador. Confie na providência de Deus. Lembra-te do Senhor e que Ele seja o único Deus da sua vida. Não tenha outro Deus. Não seja autossuficiente. Dependa dele. Entenda que você sem Ele não é nada. Lembra-te que provocaste a ira do Senhor. E em virtude disso, esteja atento à vida de santidade, à vida de intimidade com Deus. Busque viver no centro da vontade de Deus. Lembra-te dos teus inimigos e fique atento, não baixe a guarda, em momento algum baixe a guarda. O diabo, o vosso adversário, anda de redor de vós rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, mas resistir-lhe firme, ele vai fugir. Resista ao diabo, esteja atento, não caia em laços, em dardos inflamados de Satanás. Os filhos de Israel, se eles vivessem assim, eles seriam bem-sucedidos na terra de Canaã. Você e eu. Se nós vivermos assim, nós vamos ser bem-sucedidos em nossa vida cristã. Que Deus esteja abençoando a sua vida, queridos, e que isso seja uma constante na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, hino de número 64. O hino de número 64 fala da memória, de lembrar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez nas nossas vidas.
nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glórias, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscastes lá dos céus mandando luz que me guia.